Olá amigos do canal Crisópolis TV, seu canal interativo. Muito boa noite a todos. Está no ar mais um programa Crisópolis TV no Esporte. E hoje o nosso bate-papo para a gente falar da estreia da seleção de Crisópolis, falar do campeonato intermunicipal que foi dado a largada ontem, dia 21 de julho, com 56 seleções entraram em campo, dentre elas a seleção de Crisópolis, que estreou com vitória. Então a gente hoje vai fazer aqui um resumo dos melhores momentos do jogo, aquele bate-papo com ele, o nosso comentarista, repórter Gilson, o cara que vai em busca da informação, e está aqui também do meu lado, que é para a gente fazer esse balanço, esse resumo do jogo de ontem, o que aconteceu ontem, lá no estádio Arlindo Dantas, na cidade de Tucano, onde a seleção de Crisópolis venceu pelo placar de 2-0 aí na estreia. E o Gilson estava lá, Crisópolis TV estava lá, nós estávamos todos lá, toda a equipe do canal Crisópolis TV, eu, Gilson, Luciano Araújo, Carmilton, nosso câmera, toda a equipe, fizemos aí a transmissão da estreia da seleção de Crisópolis no campeonato intermunicipal. Tá bom? Boa noite, Gilson. Boa noite, Rui Fernando, boa noite nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Como o professor Lura, que é um que não perde tempo, né? O cara é danadinho, viu? Então foi isso, a seleção fez a sua estreia, e que estreia digna, de pé direito, né? Cobrando justiça do campeonato passado, né? Do Intermunicipal 2023, onde a gente na estreia lá não fomos felizes, mas dessa vez uma seleção mais trabalhada, com jogadores mais qualificados, diga-se de passagem, uma equipe mais preparada para a competição, que essa é uma competição super difícil, chegam a dizer que é a Libertadores do Nordeste, e então Crisópolis se saiu muito bem, vencendo por 2-0, e que poderia ter sido 3 ou 4, porque houve um lance logo no início da partida, que originou seu gol da nossa seleção, e a senhorita ou senhora, não sei lá o que é, das graças, não sei de quem mais, disse que estava impedido, né? Eu não vi com 100% de certeza, mas para mim que estava tudo legal. Mas, começo de jogo, a gente vai comentar, a gente vai comentar daqui a pouquinho, viu, Gilson, caso do desse adversário, lance aí então do aí jogo, fica aquela história, né? Mas foi um jogo muito bom e a gente tem muito a falar ainda desse grande jogo de abertura do campeonato para nós crisopolenses. Gilson, a gente fica muito feliz, né, acompanhando a seleção nessa sua estreia, uma estreia com vitória, e como eu disse anteriormente, foi dada a largada e Crisópolis estreou com o pé direito, vencendo o seu jogo. A gente vai estar mostrando lances do jogo, os melhores momentos da seleção de Crisópolis, os melhores momentos do jogo entre Crisópolis e Tucano. Você vai acompanhar todos os lances, todos os detalhes, e desde já agradecer o carinho de todos vocês que está aí do outro lado, você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações, ative o sininho, compartilhe o link, o nosso link. Vamos estar aí acompanhando os jogos da seleção de Crisópolis no Intermunicipal, às segundas-feiras o resumo do que aconteceu durante a partida, durante o jogo, e a gente fica muito feliz, tá bom? Muito obrigado a todos que estão inscritos aí no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, vamos fazer essa parceria forte, tá bom? Agradecer aos nossos parceiros que estão aparecendo aí na tela do canal, muito obrigado pelo apoio, a todos vocês, tá bom? Também mandar o meu abraço ao técnico Marquinhos, da seleção de Crisópolis, que esteve aqui na semana passada, com o preparador físico, o Rodrigo, falaram do trabalho que vinha sendo realizado no decorrer desses 2 meses e alguns dias, né? Mais de 2 meses aí à frente da seleção, fazendo esse trabalho de preparação para a estreia da seleção, e ontem mostrou o resultado da partida. Então a gente vai estar daqui a pouquinho mostrando lances do jogo, e Gilson, como disse Gilson, já entrando direto no assunto, né, Gilson? O diretor vai estar ali organizando, né, deixando tudo no ponto, mas nós temos aí a entrada da seleção entrando em campo, os melhores momentos da apresentação da nossa seleção lá
em Tucano, esse momento onde a equipe entra em campo, e aí, um momento que eu observei muito, viu, Gilson, aquela entrada, né, da equipe, a entrada da equipe, indo até ali ao alambrado, saudar, cumprimentar o torcedor crisopolense que marcou presença. Então, está no ponto aí, diretor, um momento onde eu observei um ponto positivo, aquele momento que o torcedor, né, recebe ali, né, os jogadores na sua estreia e recebe ali com palmas. Enfim, foi uma apresentação, uma estreia digna, merecida da seleção de Crisópolis. Afinal, foram 18 seleções que estrearam com vitória fora de casa, entre elas a seleção de Crisópolis fez a sua estreia fora de casa vencendo. Foram 18 seleções que venceram jogando fora de casa. Enquanto o diretor consegue ali consegue ali as imagens da seleção entrando, né, em campo para iniciar o jogo, vai até ali o alambrado. Também nós temos imagens do torcedor. É bom mostrar nesse primeiro bate-papo aqui, diretor, a presença do torcedor no estádio municipal Arlindo Dantas, não é isso, Gilson? Olha, e ao início da partida parecia só ter Crisopolense, depois foi que eles foram chegando. A impressão que eu tive é que eles não estavam acreditando, mas realmente eles também tiveram em boa quantidade. Só que Crisópolis, por ser visitante, eu diria que tinha mais gente, porque eles foram 30, foi 30 no ônibus, não, foi 3 ônibus, né? Não foi 30 não, foi 3 ônibus lotados de gente, fora os carros pequenos que foram, né? Então foi um bom público. Aí o rapazinho aí, o diretor de esporte, né? Cabeludo Raimundo Rosa. Delegado Birajara. Não, o torcedor marcou presença como sempre, o torcedor crisopolense como sempre, apoiando a seleção nos jogos. Que está vendo aí na tela um bom número de torcedor. Então muita gente conhecida aí, ó. O Enéas, né, o Rob, goleiro, árbitro também, né? Motorista. Motorista. Então, torcedor marcando presença aí. Um grande público, diga-se de passagem, marcando presença no estádio lá. Um grande público mesmo. Olha a Jaqueline aí também, a Jaqueline aparecendo aí. Olha o Titagu. O Titagu tá aí também, viu, Gilson? A gente vai conseguir uma máscara do Leão para Titagu. Inclusive, rapaz, eu prometi essa máscara para o Tita, viu, Gilson? E não conseguiu pagar a promessa. Tem que ver se chega daqui para domingo, porque ele tá me cobrando, né, o Titagu. Pai, faz esforço aí, porque ele não deixa de cobrar não, viu? Ele não vai deixar de cobrar. E aí, então tá aí, né? Imagens do torcedor. Deixa na tela aí, Gilson. Imagem bonita aí do torcedor. E tem um momento que os jogadores, né, vai até ali o alambrado, vai cumprimentar o torcedor aplaude ali os jogadores de pé. Isso é muito bom, essa ligação com atleta, jogadores, né, Gilson? É o 12º jogador, como nós costumamos falar na gíria do futebol, né, Gilson? Na verdade, essa energia positiva do torcedor, ela fortalece muito o atleta. Por sinal, a gente vê o Corinthians com um time que não é tão forte, mas a energia que o corintiano passa é diferenciada, em especial em casa, né? Então é um time super valioso nessa parte aí, e todo time que tem uma torcida forte no seu lado aí, gritando, falando o nome do time, isso aí é um incentivo diferente. A gente sabe disso a vida inteira. Então a torcida de Crisópolis sempre foi
apaixonada pelo futebol. Mas do ano passado para cá, pelo fato da seleção estar no Intermunicipal com aquela vontade, embora não tinha um time tão qualificado, mas a vontade de vencer era muito grande, então a gente vê que este ano, apesar de ter menos atletas da casa, o que importa é a qualidade da equipe. A equipe tem uma qualidade diferente. A gente pôde perceber isso ontem no jogo, que era um jogo oficial. Os amistosos eram uma coisa para testar, para avaliar, mas a gente já podia ver que no amistoso a seleção já tinha uma tendência de rendimento muito bom. E ontem, quem estava lá viu a partida, viu do começo ao fim, então viu que a seleção realmente está bem trabalhada, bem determinada em campo. Eles estão numa conexão muito boa dos atletas com a comissão técnica. A gente percebe que quando o treinador chama, eles obedecem tecnicamente falando numa situação muito rápida e objetiva. Então a seleção está bem focada, está bem preparada para o caminho do gol. E olha só uma coisa que eu pude observar: no segundo tempo, quando houve mudanças, as mudanças surtiram efeito bastante, porque logo no início do segundo tempo, na hora que entra o outro atleta, o lateral esquerdo, né, aí o time já cresce muito, porque a facilidade que eles tinham de tal parte pelo lado esquerdo acabou. É como disse o presidente do Corinthians, acabou a farra. Então ali o time ficou mais compactado, com mais eficiência ainda, porque você percebeu que no primeiro tempo o atacante, o chorador Chorinho, ele voltou muito para marcar. E olha que jogador. É tanto que ele acabou sendo substituído muito cansado de tanto trabalhar jogadas que ele vinha ajudar o lateral lá do setor defensivo. Então eu vi um time com estilo profissional, mas de alto nível. Não é qualquer profissional, porque o time estava muito bem compactado, ia em bloco e voltava em bloco. Então ali vai ser difícil de ser batida a nossa seleção, porque está bem trabalhada e os jogadores estão entendendo a língua do professor Marquinhos. Com certeza, Gilson. A gente que estava lá, que assistiu o jogo, e aí a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho os lances, os melhores momentos desse jogo. Você observou uma seleção com um posicionamento muito positivo, muito bom. Os atletas bastante focados no jogo, muita tranquilidade. Eu não vi a seleção em nenhum momento dar chutão durante o jogo, nenhum chutão durante o jogo. A gente vai estar mostrando lances para quem ainda não assistiu, quem ainda quem não esteve no estádio, né? Quem estava lá né, para rever o lance. Nós tivemos lance polêmico do jogo, né? Nós tivemos lances polêmicos também no jogo, como você falou, né? A questão do gol que foi anulado. Tivemos uma dúvida também naquele lance do Danilinho, a gente vai estar mostrando, né? Porque me parece, né, que o árbitro, me parece não, com certeza deixou barato. O Danilinho, ele faz um giro, ele faz um deslocamento para invadir a área, consegue invadir a área, mano a mano com o goleiro. Eu percebi um puxão ali, um deslocamento no atleta, mas o árbitro disse que não foi nada, mandou seguir, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, vamos também estar mostrando o lance, mas agora você está vendo a imagem, né? Imagem das equipes em campo ali, ó, aquele momento que a equipe de Tucano está ali no centro do campo, a seleção de Crisópolis está do outro lado. Eles vão vir, né, até ali o alambrado depois e vai chegar ali próximo ao torcedor, e bem recebido, bem aplaudido a seleção de Crisópolis. A seleção de Tucano também teve, né, suas oportunidades, né, teve seus momentos também, mas nós contamos, a gente vai destacar também nesse nosso programa de hoje o goleiro Marcos, que fez 2 grandes defesas, que por pouco Tucano não saiu, né, à frente do placar. Teve chance de fazer 2 até 3 gols, mas contamos com uma defesa muito bem postada em campo,
muita garra, né? Muita garra da nossa defesa, nossa zaga, mas eu quero destacar em especial 2 lances, né? 2 defesas do goleiro Marcos, que pagou. Quem foi ao estádio, valeu a pena pagar o ingresso. Então, vamos estar mostrando agora o lance do jogo, né? Os melhores momentos. E a gente vai começar com aquele lance, Gilson, com aquele lance do impedimento. O diretor já está no ponto, né? Aquele lance do impedimento, que para mim eu não vi impedimento nenhum, mas não temos o VAR para ir lá olhar, né, Gilson? Confesso que a gente ali não tinha como ver 100%, né? Até porque, sendo sincero, o local pela distância não era tão favorável para a gente. Mas não vi nada de impedimento. Eu acho que houve um equívoco ali. Eu quero saber aonde é que está esse impedimento, né? Porque lá dentro, lá no primeiro pau, observa aí que nós temos um jogador do... Vamos acompanhar direitinho aí. Não tem impedimento. Nós já temos um jogador da seleção de Tucano já dando total condição para o nosso atleta. A não ser, Gilson, que ele tenha observado... Mas quem levantou a bandeira, né, foi quem viu, né? Então o árbitro foi na onda da bandeirinha. Então ela conseguiu enxergar alguma falta, alguma coisa ali. Não foi impedimento, porque ele levantou a mão como impedimento ali, não teve impedimento. É porque a gente olha desde o começo do lance, a gente não vê, a gente vê um atleta perto do goleiro, né, sempre dando condição da jogada prosseguir. Então, para mim, errou a bandeirinha, né? Errou a bandeirinha, talvez tenha enxergado tarde demais, mas na hora que a bola partiu não tem impedimento. Então esse lance foi um lance muito comentado logo no início do jogo pelo torcedor. A gente estava lá também. Eu não vi esse lance como impedimento, mas a seleção de Crisópolis continuou aí na sua pegada. E uma coisa que eu observei, viu, Gilson, aquilo que o técnico Marquinhos conversou com a gente com relação à concentração. Marquinhos falou uma coisa aqui, no nosso bate-papo, aqui no canal Crisópolis TV, ele falou uma coisa interessante, que a seleção que estivesse mais concentrada no jogo, venceria a partida. Ele falou algo interessante e observei uma seleção tranquila, apesar de estar estreando fora de casa, a seleção de Crisópolis. Eu percebi, estava observando uma seleção muito tranquila. Não vi chutão, porque tem um chutão, mas tem um chutão consciente, não é aquele chutão de nervosismo, né? Que o time está nervoso, jogando bola para tudo que é lado, não. Se dá o chutão, eu observei o chutão na hora que era necessário dar o chutão. Mas com relação à tranquilidade, eu pude observar, Gilson, uma grande tranquilidade, uma grande concentração. Havia ali um foco que era vencer o jogo, manter a tranquilidade. Isso eu pude observar nesse jogo, nessa estreia da seleção de Crisópolis. Olha, a seleção está com a cara de Marquinhos. Percebe-se que Marquinhos é um cara tranquilo. Dá para ver que ele é um cara que tem uma inteligência diferenciada. Então, o que acontece? Ele conseguiu implantar um sistema muito bom, até porque aqueles jogadores são jogadores profissionais que vivem do futebol. Eles não são aquele jogador que pega essa temporada aqui e depois vão enfrentar outros tipos de trabalho. Eles estão vivendo provavelmente do futebol. Quanto ganha, isso não vem o caso para nós aqui estar debatendo, mas eles ganham para viver fazendo o que eles gostam, não, eles amam, eu tenho certeza disso. Ali nenhum está ali porque vai ganhar X quantia, é porque gosta de estar dentro do campo fazendo a alegria do torcedor. Então o que acontece? São jogadores com muito conhecimento, né? Você percebe alguns jogadores que parecem ter idade baixa, como o lateral Vicente, que é danadinho, corre muito com uma facilidade, não dá chutão praticamente hora nenhuma também, e é um jogador muito técnico, é o Mike da vida do Palmeiras, é um jogador com muita qualidade e eficiência lá para frente, ele consegue produzir muito bom.
E então eu vi uma seleção bem concentrada, bem conectada um ao outro, e quando o professor falava que não foi nem tantas vezes, eles estavam prontos para ouvir e assimilar, né? Então a gente percebe uma seleção muito boa mesmo. E a outra seleção não era ruim não, a questão é que a nossa seleção é melhor, mas a outra seleção é boa. Por sinal, tinha gente lá apostando muito dentro do campo do torcedor lá naquele espaço ali, apostando na seleção de Tucano. E ninguém aposta por acaso. Quem aposta porque está confiante no seu time, entendeu? Então, quando você vê gente querendo apostar naquela seleção, é porque está consciente que a seleção é boa, né? E estava esperando Crisópolis, a mesma Crisópolis do ano passado, talvez, não sei, que tivesse uma evolução pequena. E, no entanto, não foi isso que você viu lá. Você viu uma seleção forte, bem determinada ao que queria alcançar, que é o objetivo de classificação a princípio. E, com certeza, a gente deve classificar, né? Porque ganhamos fora de casa, temos 2 partidas dentro de casa, que apesar das barrocas que tem, né? Mas eu não acredito que as barrocas vai ser capaz de chegar aqui e derrotar a gente. Só que o jogo é jogado, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha a defesa que faz aí o goleiro Marcos no cabeceio do Sadraque. Uma bola muito forte. Alguém lança e ele vai de primeira e cabeceia para baixo. Não foi para cima não, cabeceou para o chão. E essa bola, quando cabeceada para o chão, ela é difícil para pegar. E ele, sem dificuldade, foi certo na bola, foi muito feliz, defendendo com eficiência total. E aí o Sadraque ficou na saudade, né? E não conseguiu realizar esse desejo de ser autor de um gol na tarde de ontem. Gilson, e olha aqui, o Marcos chegou à seleção precisando correr muito contra o tempo. Eu tive informações que ele estava parado, mas um jogador muito experiente, um bom goleiro. Não foi à toa que o Marquinhos, né, indicou, teve esse interesse pelo atleta, porque já conhece o atleta, e o Marcos teve que correr muito, né, para ganhar ritmo, para chegar, né, ao condicionamento físico. E ontem eu já tinha algumas informações de um amigo que havia assistido um jogo com o Marcos, goleiro, e dizia para mim: você vai ver esse Marcos debaixo ali dos três morão ali, debaixo do gol ali. Você vai ver, o cara é bom, o cara tem personalidade, é um bom goleiro. E ontem levantou o torcedor nessa defesa aí, né, nesse lance. Isso aí se chama dar sustentabilidade a toda a equipe, né? Confiança nos 2 zagueiros, né? Tanto o Come Calado, né, o Mineirinho ali, deve ser Mineirinho, questão de calado, né? Com outro zagueiro, então a dupla de zaga é muito boa, eficiência muito entre um e outro ali, um contato, uma segurança muito grande. Então a gente percebe que Crisópolis está realmente bem. E você vê um Chorinho que dá show, né? Ele vem para a lateral, eles conseguem fazer 5 na defensiva, quando o lateral fecha para dentro e o Chorinho fica naquele meio ali. E quando eles avançam, só ficam os 2 zagueiros, eles vão. Os 2 zagueiros não saíam muito, você percebeu isso, né? Os 2 zagueiros não saíam tanto, mas quando o cabeludo saía com muita eficiência no passe, muito bom o passe dele. Então a gente percebe, a seleção está no caminho certo, com um trabalho de muita qualidade, tecnicamente falando. A seleção tem muita qualidade, não dá chutões, e a gente percebe a facilidade que eles têm para pegar a bola e dominar e sair jogando. Então, dá para confiar que a seleção tem muita qualidade para surpreender o adversário. Gilson, eu também observei um ponto positivo na seleção, o nível dos atletas, algo muito que a gente tem que observar. Vamos ter um jogo domingo contra Ribeira do Pombal, que perdeu na estreia em casa, mas eu pude observar o que Marquinhos tem em mãos, né, para levar essa seleção às cabeceiras aí do Intermunicipal. Marquinhos, ele fez várias substituições e
principalmente no segundo tempo. Não sei se você observou o Isaac, que entrou no jogo, aquele garoto Isaac, ele me fez 2 jogadas que originou o segundo gol. O Isaac, ele é um atleta jovem, abaixo da idade, mas ele saiu no meio de 3 jogadores, o contra-ataque, sofreu aquela falta ali na meia-lua da grande área e por pouco não sofreu o pênalti, porque ele conseguiu avançar, né? Foi avançando. Tivemos também um lance com o Danilinho, aquele lance que eu acabei de falar agora há pouco, quando o Danilinho deixou a marcação para trás, invadiu a área, mano a mano com o goleiro, ele chutou já desequilibrado, mas ali naquele lance que eu pude observar ali um deslocamento no jogador, mas o árbitro mandou seguir, entendeu como lance normal, mas o Danilinho ele sofreu ali um tranco e acabou desequilibrado, chutou desequilibrado e a bola acabou saindo para fora e o árbitro simplesmente, o senhor Rodrigo, mandou o jogo seguir. Mas a seleção foi muito bem, a gente está vendo aí lances do segundo tempo, lateral Vicente, muito bom, como você falou, o lateral Vicente, apoiando muito, marcando muito bem. Se a gente for destacar, aí a gente vai ter que dar o destaque aí para toda a equipe, toda a seleção, porque começando do Marcos, né, a defesa, a zaga, as laterais, o meio-campo, o Thiago Carnaíba, né, fazendo uma função muito importante ali naquele meio, junto com o Gabriel. A gente observou toda aquela pegada, a movimentação, toda a tranquilidade, a seleção tranquila, e prevaleceu aquilo que o Marquinhos falou, né? A tranquilidade. Quem estiver mais concentrado ganha o jogo. Então eu acho que é uma seleção que vai entrar em campo, acredito que em todos os seus jogos, concentrada, porque a gente observa esse trabalho na seleção de Crisópolis e destacar aí toda a seleção, porque vamos colocar em um todo, porque é difícil, né, isso, você destacar um e deixar alguém de fora, porque foram todos bens, dos 11 jogadores que começaram jogando, aqueles que foram entrando, né, nas substituições no decorrer da partida. Então a seleção foi muito bem. Lembrando também que a seleção de Tucano teve as suas oportunidades. Não sei se o diretor teve um lance no segundo tempo, né, o Elvis, né, ele conseguiu dar uma bicicleta ali dentro da área. Um meio voleio lá, que a bola foi muito perigosa. Assustou o torcedor, porque foi um lance que a bola bateu na rede, passou ali por cima do travessão, mas bateu na rede. Passou tocando no travessão. Passou tocando, né? Passou raspando, né? Na verdade, passou raspando. Ali foi muito perigosa. E acabou aí assustando. Aí é lance do primeiro tempo, né? Esses lances que o pessoal está vendo aí, o lance do primeiro tempo, aonde a seleção de Crisópolis se defende, mas a seleção de Tucano, Gilson, ela começou muito bem o jogo. Começou tocando a bola, começou ali bem no jogo, mas de repente foi perdendo um pouco, foi desequilibrando devido àquela marcação sob pressão. Também a seleção tem esse trabalho, né? Uma marcação ali precisa, e acabou tomando a probabilidade do jogo e foi crescendo e foi tendo aí as oportunidades, e oportunidade perigosa. Nós tivemos um chute do Elton também, que passou perto, e eu vou falar para você, viu, há muito tempo eu não via um jogador na posição do Elton jogar a bola que o Elton jogou nesse jogo também de ontem lá em Tucano. O Elton é realmente um grande jogador, um grande atleta, é o cara que carrega aquela equipe ali, né? Salvo engano, acho que é um dos mais velhos ali do grupo, né?
Com certeza. Mas o cara joga muito, viu, Gilson? Marca muito, o Elton é um jogador passe. de muita capacidade, ele tanto marca bem, como ele está jogando com facilidade. Ou seja, a seleção toda teve um bom rendimento. Eu só achei um pouquinho mais fraco, meia dúzia, o lateral esquerdo, que atuou só o primeiro tempo. Eu vi que ele não desenvolveu o esperado, talvez. Mas não quer dizer que ele só joga aquilo. Tem dias que você não rende o suficiente. O professor, muito inteligente, já tinha um atleta do mesmo nível, entrou no segundo tempo, que deu conta do recado, que fechou lá aquele lado esquerdo. Então, destaque para os 11 jogadores, para não dizer os 11 do primeiro tempo, o lateral que não foi bem, foi abaixo do esperado, mas os demais foi com muita qualidade. Então, eu, para mim, destacaria o lateral direito, em especial o tempo inteiro jogando bem, e o menino lá, o Chorão, que não vi chorar não, vi os outros chorando atrás dele, né? O Chorinho, que deu um trabalho amuado, né? Trabalho amuado ao defensor da equipe. E quando voltou para ajudar, também parecia ser jogador que sabe jogar no setor defensivo. A seleção muito bem trabalhada, eu tenho certeza que vai dar muito trabalho aos adversários. Eles são jogadores também rodados de intermunicipais, não são qualquer jogador, né? Jogador de muita qualidade, mas talvez eles tenham pegado um treinador dos melhores dessa competição, que não é à toa que ele já foi campeão, vice-campeão, né? Vem atuando já há um bom tempo nessa competição, e você percebe que ele é um cara tranquilo. Eu não sei se ele não é Pedrinho, parente bem próximo de Pedrinho, massagista, né? Que Pedrinho é muito tranquilo também. Então, ele pode ser parente de Pedrinho, massagista, que é uma tranquilidade de tanto. E aí a gente sabe que a seleção, com essa capacidade que tem, tecnicamente falando, de raça que tem demais da conta, que olha só, eles foram muito técnicos, mas muito raçudo. Quando tinha que rasgar, rasgava, né? Não tinha esse negócio de poupar o adversário tanto assim, não. Agora, o árbitro, aquele árbitro é um homem daqueles que vai com os outros. Porque ele deu o impedimento, ele concordou com o impedimento que não houve e deixou de marcar o pênalti, porque quando ele chegou, que ele não estava muito próximo, ele veio correndo, quando chegou estava aquele fecha-fecha dos dois lá, o zagueiro, me parece que era o zagueiro, e o goleirão querendo fazer um sanduíche do Danilinho, que para eles estavam querendo dizer que Danilinho caiu cavando o pênalti, e não foi verdade. Danilinho foi tirado da jogada, igual tirar doce de criança na porta da escola, isso aí não está certo. Então eu acho que o árbitro foi conivente com aquilo ali, que ele chegou de boa ali, não fez muita conversa, não deu cartão para ninguém, muito tranquilo. Então para mim, ali ele também comeu mosca. Mas o futebol tem dessas coisas que a gente está vendo no futebol profissional, cada coisa que acontece com vai tudo, que você se pergunta, por que o árbitro fez isso? E não vem resposta. Porque o ser humano tem falhas e não é pouca. E falando da outra competição do Brasileirão, eu não sei se tantas falhas que você vê nas arbitragens, se é falha mesmo, ou se já vieram com aquela intenção de fazer aquilo, porque tem erros que é muito grotesco. Porque vamos lá, o árbitro, Rodrigo, não tem como se inteirar se foi impedido, se não foi, se foi falta, se não foi, que ali é o olho dele ou do auxiliar dele. Ele não tem como ver depois. Ele não pode ir lá no nosso computador para ver o lance. Então ele tem que definir ali. Então a gente dispensa o erro dele, porque ele é um ser humano igual a todos nós. Agora, do campeonato, das competições brasileiras e internacionais que tem o VAR, aí, meu amigo, tem coisas que não dá para você concordar, mas o nosso assunto mesmo é o intermunicipal. Verdade. Gilson, nós vamos aqui também estar mostrando daqui a pouquinho, eu fui levar meu filho na escolinha Vila Rica, né, do nosso amigo Pedrinho, e Pedrinho mandou uma mensagem para o pessoal da seleção, né, também falando um pouco, né, daquele projeto com a garotada, projeto muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando esse bate-papo ali, aquela visita que eu pude fazer ali ao meu amigo Pedrinho, onde faz um trabalho, né, um trabalho de base com garotos, crianças, um trabalho muito importante para o futuro, né, dos garotos, que serão os futuros atletas, né, lá para frente. Então eu pude ter esse bate-papo com o Pedrinho. A gente vai estar mostrando o lance dos gols. Nós temos os gols mas a gente vai nesse momento acompanhar o bate-papo, né, com essa garotada, um projeto muito bom, Gilson. Sim. Com a garotada
Projeto esse que o Pedrinho vem desenvolvendo. Pedrinho que é massagista da seleção. Pedrinho que tem aí já algumas temporadas, passou, né, algumas temporadas pelo Bahia de Feira, onde foi campeão baiano. Então Pedrinho é um cara que gosta do esporte, conhece, né, do esporte, e aí tem esse projeto, um projeto muito lindo, um projeto muito bom. E ele vai mandar um recado aí, né, um abraço para a galera da seleção, para o técnico, enfim. Essas garotadas, essa é a garotada do Pedrinho, viu, Gilson? Tem muitos meninos aí que tem futuro. Melhor, todos eles têm futuro. A questão é a sequência de trabalho para poder concluir com sucesso esse desempenho. E aí você percebe aí já garotos já na faixa de 14, 15 anos, né? 16, crianças também, né? E tive o prazer de hoje, né? Meu filho já tem aí um mês e pouco aí, já na escolinha do Pedrinho, tem 9 anos. E Pedrinho já me deu uma boa notícia, que o menino tem jeito pra coisa, viu? Bate bem na bola. E o melhor é que ele gosta, né? Gosta, Quando ele gosta, ele cria facilidade de aprender, né? Ele gosta, então isso aí é algo maravilhoso, né? Os pais... O futuro desses meninos vai depender de ter uma sequência de trabalho com essas escolinhas, né? Porque quando tem a sequência, meu caro Rui, ele desenvolve o rendimento dele vai chegar. Uns vai chegar mais cedo, outros demora mais, mas se ele não tiver uma sequência, não vai ter vantagem porque não teve sequência. Mas quando tem sequência, o desempenho é outro. É isso que faz o jogador ser o que é dar tempo ao tempo para que ele possa continuar exercendo essas funções de treinamento para poder desenvolver a habilidade que tem, que futuramente sim poderá se completar com sucesso. Antes dos gols, né, do jogo, os gols da partida, da seleção de Crisópolis, a gente vai passar um trechinho do Pedrinho. Pedrinho, ele que estava lá ontem, né, correu muito para atender os atletas. E o Pedrinho, ele vai dar aí o seu recado, aquele alô para a galera da seleção que está assistindo, né? O pessoal que está assistindo, o torcedor, o pessoal que é inscrito aí no canal, todos vocês. Vamos lá, Pedrinho. A Crisópolis TV, boa tarde, turma do canal Crisópolis, não é? Crisópolis TV. Agradecendo aqui a Crisópolis TV por estar vindo mostrar o nosso trabalho, né? Que é o trabalho da escolinha Núcleo Bahia de Feira, né? A escolinha Vila Rica, Núcleo Bahia de Feira. Então a gente está agradecendo pela oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho e ver que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho aberto para que todo mundo saiba que é muito proveitoso com a criançada, né? E aí assim, nosso amigo Rui, agradecer a ele também, em nome, né? Porque a gente às vezes fala no nome do canal, mas não cita nomes, mas como ele é um dos responsáveis. Tem Gilson. E tem Gilson. Luciano. Tem Luciano. Toda a equipe, né? A equipe inteira. Então a gente está agradecendo a todos e aos pais também, que quem são os responsáveis por essa garotada, né? E que está pensando em levar essa garotada mais adiante. E deixando a escolinha Vila Rica de lado, a gente vai agora falar do jogo de ontem, da seleção. Primeiro quero mandar um abraço para todo o grupo, né? Toda a turma de jogadores. Para o professor Marquinhos, para o professor de Educação Física, que agora me esqueci o nome dele. Tiago. O professor Tiago. E o Ferro, né? Ferro que é o treinador de goleiro. Então, dando um abraço a todos. E ontem a gente tivemos uma boa apresentação, né? Estreia com vitória, né? Com a vitória, né? E estreamos muito bem, né? Isso significa que o trabalho que está sendo feito, ou que foi feito antes, foi um trabalho bem feito, né? Então, um abraço a todos. Nosso amigo Leandro Dantas, que é quem
é o patrocinador do prefeito que patrocina o esporte, né? O pessoal da Liga, né? Que está fazendo esse trabalho junto com a gente. O professor Raimundo Rosa, Nipinho, Birajara, nosso amigo Eduardo, Zé Broca, tem também Bruno Chagas, e está incluído nesse serviço que, assim, a gente está muito alegre pelo começo ter sido, assim, com a vitória. Agradecemos aqui a vocês e a gente se veremos mais adiante. Boa tarde, turma do canal Crisópolis, não é? Crisópolis TV. Agradecendo aqui a Crisópolis TV por estar vindo mostrar o nosso trabalho, né? Que é o trabalho da escolinha Núcleo Bahia de Feira, né? A escolinha Vila Rica, Núcleo Bahia de Feira. Então a gente está agradecendo. Então tá aí o nosso bate-papo com o Pedrinho. E ver que o trabalho que a gente está fazendo é Então tá aí o nosso bate-papo com o Pedrinho. Pedrinho, ele que passou uma temporada no Bahia de Feira, foi campeão baiano, uma figura, como disse o professor Marquinhos, o técnico Marquinhos. Pedrinho dispensa comentários, né? O cara gente fina, gente boa, tá aí também, né? Faz parte dessa equipe aí da seleção, dessa comissão técnica da seleção de Crisópolis. E eu fiz questão de mostrar um pouquinho, né, desse trabalho, lindo trabalho que ele faz à frente aí dessa garotada, da escolinha Vila Rica, aqui da cidade de Crisópolis, tá bom? E olha só, Gilson, você sabe quantas vezes a rede foi balançada ontem na estreia de 56 seleções do Intermunicipal? Oi, eu não sei não. Você tem ideia, Gilson? Foram muitos gols. Tenho certeza que foi mais de 150 vezes, né? Porque teve seleção que fez 3 gols, teve seleção que não fez gol, mas teve seleção que fez 4-1. Então, deve ter tido perto de 150 gols, né? Olha, Gilson, foram 66 seleções que entraram em campo. Sim. E nós vamos mostrar os gols da seleção de Crisópolis, mas foram 66 seleções e pode acreditar, a rede foi balançada 56 vezes. Só? 56 seleções e a rede foi balançada 56 vezes. Quer dizer que foi um gol para cada seleção, foi? Tem certeza que Por não exemplo, me engano? Por exemplo, Tucano jogou com Crisópolis. 2 gols. 2-0. Mas para Crisópolis, para Crisópolis. Então, o gol de Tucano não conta. As barrocas, os buracos. Nesses gols só é contado os gols de Crisópolis. A barroca embarrocou também em Pombal. A gente vai estar daqui a pouquinho trazendo uma relação, a lista dos resultados. Eu pensei que tinha tido mais gols, né? Confesso. Eu também achava, né? Mas fazendo aqui um balanço. Foi muito interessante. Foi muito interessante. 56 seleções, 56 gols no Intermunicipal. Então, a gente vai mostrar os gols da seleção de Crisópolis. O primeiro gol, aquela jogada sensacional do Chorinho ali pela direita, com o Matheus Reis, Carnaíba. E aí, meu amigo Danilinho, tem a perna boa, a perna esquerda, invadiu a área, foi levando e rasteiro, aquele toque rasteiro na saída do goleiro, já no finalzinho, nos acréscimos, né, Gilson? Não, ali foi nos 43. Foi nos 43? Para mim foi nos 44 minutos do segundo tempo, que o juiz só deu 2 minutos e eu disse que foi pouco. Você falou que tá de bom tamanho, mas foi pouco pela situação. Teve jogador substituído, teve algumas faltas que no primeiro tempo foram 22 faltas e tudo isso leva a paradeiros, né, escanteio também. Então, ali era jogo para 4 minutos naquela primeira etapa. Mas se ele só quis dar 2 minutos, está de bom tamanho. Até nem 1 minuto estava importando. Agora, no segundo tempo, foi bom dar os 6 minutos, porque durante o tempo que ele deu, saiu o gol de Crisópolis. Então, ele acertou naquele ali. E você falando em faltas, nós tivemos um jogador que ele apanhou muito, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, meu amigo, o nosso atleta, o camisa 9,
o Matheus Reis. O cara apanhou, meu amigo. Ô, Rui, Apanhou será que ele apanhou muito assim, porque ele leva esse nome de Reis? O pessoal não tem problema, tem um receio assim, acha que Reis é coisa assim difícil, né, Luciano? Não, na E verdade, desceu a madeira o Matheus Reis é o zagueiro. Foi o Matheus Pereira. É o Pereira. Camisa 9, o camisa 9, Matheus Pereira. Segundo tempo, apanhou demais. E eu vim observando logo no início do jogo, a seleção de Crisópolis fez poucas faltas, né, Gilson? Primeiro tempo, se não me engano, 10 faltas. Fez 10 faltas e sofreu 12, né? 10 faltas. O jogo é equilibrado de tal forma. Um lance que eu comecei a ficar preocupado foi aquele lance do Carnaíba, quando sofreu o cartão, né? O Thiago Carnaíba fez aquela falta, tomou o cartão amarelo, mas em seguida teve uma falta muito mais dura, mais pesada do que a falta do Thiago Carnaíba, e o árbitro deixou a coisa correr. Ele viu dar um carrinho já no lance que o jogador da seleção de Crisópolis rouba a bola e vai para ficar no mano a mano e é puxado, e aí ele resolveu dar o cartão amarelo. Mas confesso que fiquei preocupado com a arbitragem daquele jogo, mas graças a Deus a nossa seleção, a seleção de Crisópolis, é uma seleção que focada, uma seleção bastante concentrada, e acredito que quando começa o clima a ficar daquele jeito, viu, Gilson, os atletas começam a entender, né? Sim. Que tem que ter um máximo de cuidado. Começa a analisar que é um certo jogo tipo de entrada, de faltas. Então, gostei também dessa postura dos atletas. E enquanto o diretor coloca ali o lance do primeiro gol, a jogada que originou o primeiro gol, eu quero destacar o nosso torcedor, cara. Eu confesso que o torcedor crisopolense, meu amigo, é um torcedor que está de parabéns. Eu encontrei com o Nilson, árbitro Nilson. Nilson árbitro, né? Estava lá também, mandar um alô para ele, está nos assistindo. Pedrinho está nos assistindo. Mas aproveitar e mandar um abraço ao Gilson Noxará, o Gilson do Beiju, que ele esteve lá também, gostou muito da seleção e com certeza está assistindo a gente agora. E como eu estava falando, Gilson, o torcedor crisopolense saiu, né, foi de caravana para a cidade de Tucano, mas havia uma certa desconfiança. Vai ser realista. É o primeiro jogo, né, Rui? É uma pequena desconfiança, porque a maioria tem aquele friozinho na barriga de será que vai dar certo? A maioria do torcedor não vinha acompanhando, né, os trabalhos, né, da seleção, não vinha acompanhando, mas foram na esperança, na confiança, dar o apoio, né? E foi retribuída com essa vitória, com essa estreia com vitória. E a gente viu a felicidade, a alegria depois do jogo. Os jogadores vieram ali, né? Também agradecer o apoio do torcedor, foi aplaudido de pé. Cara, a saída de chorinho, o torcedor aplaudindo ali, a saída do Elton, né? Todo mundo que, na proporção... que Elton saiu foi quando entrou o nosso Freitas, não foi isso? Isso. Eu não sabia nem quem é que estava sendo aplaudido tanto, se era a entrada de Freitas, porque o jogador também muito querido, ou se era do Elton. Mas, diga-se de passagem, aquele aplauso era para os dois. Era aplaudindo quem estava saindo e aplaudindo quem estava chegando. Eu quero aproveitar também, Rui, parabenizar a comissão técnica em tudo se falando, mas em especial no planejamento. Ou esse ano, um planejamento de intermunicipal, como tem que ser feito. Qual é o horário dos treinos? Às 3 da tarde. No horário que vai jogar. O ano passado, talvez faltou usar um pouco mais da inteligência, né, diretor? Quando você permitiu que o pessoal treinasse à noite. Meu caro diretor Raimundo Rosa, que é um dos comandantes da equipe. Mas ali a gente estava voltando para o intermunicipal, depois de muitos anos que tivemos. Segura um pouquinho o lance dos gols. Segura um pouquinho então, o lance. Aí o que aconteceu? Faltou um planejamento melhor no ano passado. Talvez a ideia de trabalhar com o pessoal à noite foi porque tinha alguns que trabalhavam e aquela coisa toda. Já esse ano
foi fácil fazer o planejamento para trabalhar no horário do jogo, porque boa parte dos atletas já foi designado para fazer isso na hora do jogo dos intermunicipal, que sempre tivemos participação, sempre foi às 15 horas. Então, como é que você vai trabalhar à noite e vai treinar, aliás, vai trabalhar o treinamento à noite, mas vai jogar de tarde? Não vai encaixar, vai faltar alguma coisa. Então, esse ano o pessoal analisou melhor, se programou melhor e fez ali convocações, contratações, melhor dizendo, de jogadores bem mais qualificados e também escolheu o horário ideal, certíssimo, para fazer os seus trabalhos, que são no horário que vão trabalhar nos dias de partidas oficiais. Então, parabéns a vocês da direção que tiveram a inteligência de fazer os trabalhos técnicos no horário exato que vai trabalhar no dia dos jogos, né? Parabéns para isso aí e parabéns ao torcedor pelo potencial que é aqui de Crisópolis, que acompanha com muita eficiência, com muita dedicação, né? Toda a torcida crisopolense que deixa seus lares e vai em busca da alegria de participar desse evento. Eu vi uma mãe que tem duas crianças de uma mesma idade, que são gêmeas, né? A idade de um é a idade do outro, né? E estava lá assistindo com seu companheiro, vendo esse grande jogo de Crisópolis e Tucano. Então, Crisópolis vai nos próximos jogos. E domingo, se preparem para lotar aquele estádio, porque quem chega tarde vai ficar em pé. Nós vamos ter 2 jogos. Quem chega tarde vai ficar em pé, domingo, no estádio municipal de Crisópolis. Com certeza. Nós vamos ter 2 jogos em casa, 2 jogos sequência. Consecutivos. Vamos enfrentar Ribeira do Pombal no próximo domingo e na sequência vamos enfrentar Barrocas, que venceu. Domingo é Ribeira do Pombal que vem ou é Barrocas? Domingo é Ribeira do Pombal. Eu já que era Barroca que vinha Ribeira domingo. do Pombal. Crisópolis vai receber Ribeira do Pombal, que estreou com derrota, perdeu por 2-0 para a seleção de Barrocas. Aliás, foi para a seleção de Barrocas. E Barrocas vai vir após o jogo contra Pombal. Tem certeza que não é Barrocas domingo? Porque Barrocas Ribeira do Pombal jogaram 2 jogos fora de casa seguidos? Não, Ribeira do Pombal jogou em casa, perdeu em casa. Ah, perdeu, foi em casa, né? Ribeira do Pombal perdeu em casa. Então agora já pode perder fora de casa. Aí... Não é? Com todo respeito, né, aos adversários, porque, assim, né? Brincadeiras à parte, a equipe de Ribeira do Pombal já demonstrou essa fragilidade de perder em casa para Barrocas, que também é uma seleção muito boa. E aí a gente brinca, mas a realidade nós não conhecemos ainda a seleção de Ribeira do Pombal, nem a seleção de Barrocas. O que a gente sabe é que a de Tucano é boa. Perdeu? Sim, perdeu, mas ela teve chance de gols também, né? Teve defesas milagrosas do nosso goleiro, teve aquela bola chutada no segundo tempo, quando estava 1-0, que tinha endereço certo, que era de perto, mas tinha um filho de Tucano lá, em pé, esperando a bola, né? E a bola bateu. A bola bateu no próprio jogador de Tucano. O próprio jogador de Tucano. Que salvou a nossa Seria o gol do empate, né, Gilson? Seria o gol do empate, né? E aí, vem os meninos que entrou no segundo tempo, que acelerou o ritmo mais ainda, e saiu aquele gol, que foi aquele que disse... Fecha a conta. Fecha a conta e passa a régua. E passa a régua, aí pronto. Tudo resolvido. Eu falei do juiz sobre que deixou a desejar num gol que a gente acha que não estava impedido e no pênalti que ele não deu. Mas tirando disso, ele foi muito bem. Também o jogo não ofereceu tanta dificuldade para ele. Os jogadores de Tucano também foram leais. Nenhuma falta assim para dizer, não, esse aqui tinha que ser expulso. Nenhuma falta. Por sinal, saiu um jogador de Tucano machucado e saiu um de Crisópolis machucado também. Então, um jogo bem de igual para igual, uma seleção que merece todo o respeito, todo o carinho do seu torcedor e que quando chegar aqui eu tenho certeza que vai ser bem recebida, porque lá nós também fomos bem tratados. Com certeza. Gilson, eu quero destacar aqui, já está ali no ponto os gols da seleção de Crisópolis, mas eu quero destacar também um abraço para o Tiago, preparador físico da seleção. O cara entende muito da área e vem fazendo um trabalho, uma preparação com os atletas muito boa, juntamente com o comandante, o Marquinhos, toda a equipe, o treinador de goleiro, Eduardo, Nitinho. Forte abraço para todos vocês, toda essa equipe, comissão técnica, o diretor de esporte Raimundo Rosa, nosso presidente da Liga, o Quitinho. Mandar um alô também para o prefeito Leandro Dantas. Obrigado, prefeito, pelo apoio.
por investir no esporte. Você é nota 10, o trabalho à frente aí do município, o investimento no esporte, muito bom. A seleção ficou aí 7 anos, né, fora do intermunicipal. Após 7 anos, retornou ano passado, em 2023. 2024, dando continuidade aí a esse projeto, né, de levar a seleção para o intermunicipal. Então, valeu, prefeito, parabéns pela atitude. São 60 municípios, mas só entrou em campo 56 seleções. E a gente percebe para um estado, o estado da Bahia, com 417 municípios, apenas 56 seleções, ou 60 seleções, estreia numa competição. Acho que tem muito espaço ainda, né? Mas também tem muita muita falta, na verdade, muita falta de vontade de gestores, né, dos municípios, com certeza, de investir. Nós temos cidades aqui vizinhas maiores, né, mais recurso, mas infelizmente, né, cada um gere, né, o seu município, governa da maneira que bem quer e bem entende. Mas eu quero parabenizar todas as seleções que estrearam aí nesse intermunicipal, que estão inscritas no intermunicipal. Então, o nosso abraço. Quero mandar um alô também para o Gilson de Simeão, que está assistindo a gente, assistindo a programação. Forte abraço, Gilson. Um alô também para o presidente da Liga, viu, Gilson? Lá de Tucano, Iraques Melo, um cara gente fina, nota 10. Como você falou, fomos bem recebidos lá pelo pessoal de Tucano, presidente da Liga, o pessoal lá no estádio, uma recepção calorosa, muito boa. Equipes que estavam lá da imprensa, né, de outros canais, fazendo o seu trabalho. Pessoal super educado, atencioso, prestativo. Então a gente agradece a parceria, o carinho de todos vocês. E vamos ao lance, né, aos lances, os gols, lance dos gols da seleção de Crisópolis, que estreou com vitória diante da seleção de Tucano, jogando lá em Tucano. O primeiro gol começou com uma jogada pela direita, né, com Chorinho. Teve aquela tabela e a bola caiu no pé de quem sabe fazer gol, no pé do Danilinho, invadiu a área e chutou sem chance para o goleiro da equipe. Caio, goleiro Caio. Goleiro Caio, né? O goleiro Caio caiu, mas sem a bola, né? Ele não conseguiu. Aí foi uma triangulação, Gilson, muito rápida entre Chorinho. O próprio Danilinho que criou a jogada inicial. Exatamente. A primeira bola saiu do pé dele, passando para o Chorinho, e outro que eu não me lembro quem foi no momento, mas ele já apareceu como um relâmpago ali, que só tem aquela rapidez Casimiro, porque é homem elétrico. Danilinho, você é parente de Casimiro aqui de Crisópolis, que é um homem elétrico também, porque você é danadinho, viu? Então foi uma jogada muito bem trabalhada, com confiança, e o goleiro, quando viu a viola em cacos, partiu para cima para tentar salvar sua pátria. Tarde demais, não foi possível, porque o Danilinho pegou a bola e resolveu o assunto logo em 2 tempos. Ele trabalhou, pegou a bola, passou para os colegas e saiu andando, dizendo: chega, toca para mim que eu resolvo, dá aqui que eu resolvo. E o Danilinho por pouco não deixou a marca na segunda etapa, quando entrou na área, fez aquele corte ali, passando da direita para o lado esquerdo, para a perna boa, mas ali sofreu o embate, que para mim foi sofrido uma falta, mas o árbitro não entendeu desse jeito, e o goleiro, com aquele tamanho de 2 metros praticamente, parece que é o Carlos Miguel do Corinthians, já chegou ali intimidando, foi aquela pressão, mas enfim, 2-0, é um placar muito bom para a seleção crisopolense. Olha, Rui, eu estive hoje na praça ali ao lado do Manteiguinha, né? Quero aqui mandar um abraço a Manteiguinha, Zumba também, que fica sempre ali atento no futebol, e esse menino que jogou bola muito bem, esqueci o nome dele, um São Paulino aqui das Barreiras, que chegou na hora onde ele falou de postas, que apostou com o pessoal e tal, e ele disse que Crisópolis nunca teve uma seleção com essa competência. Desde o tempo que foi até onde foi, não tinha uma seleção com esse nível. Ele afirmou com segurança que essa seleção é a melhor que já teve em Crisópolis.
Eu espero que sim e que vá até a reta final para que possamos ter o sucesso de alcançar um título do Intermunicipal, campeonato este que muita gente trata como a Libertadores do Nordeste. É brincadeira, meu diretor, um negócio desse? É a maior competição de futebol amador do mundo, né? É classificada como a maior competição de futebol amador do mundo. Gilson, a seleção de Crisópolis pode até não chegar mais longe do que a gente está imaginando, né? Que possa chegar, porque o futebol, né? Também tem os outros que estão ali também, né? Na luta, na briga, e o jogo é jogado, o futebol é jogado e as piaba dentro de campo. Então a gente não sabe, tudo pode acontecer, mas confesso para você que quem foi ontem assistir à estreia da seleção de Crisópolis, que venceu e convenceu, acredito que venceu e convenceu quem estava lá, quem assistiu, porque é uma seleção muito tranquila, muito calma, jogando fora de casa, sob pressão de ter a responsabilidade de buscar um resultado positivo, mas também você encontra um adversário que é favorito, que está jogando em casa, com o apoio do torcedor, que tem a responsabilidade de vencer o jogo, a responsabilidade é deles. E você viu a festa que fazia a torcida deles, não parou. O entusiasmo com aqueles instrumentos, né? E o cantor com aquele fone do hit, né? O cantor com o fone do hit, cantando, incentivando, empurrando a torcida, ao ponto que a gente ali que estava fazendo o trabalho da cobertura, a gente não conseguia falar, e ouviu que a gente falava que eles não deixavam. Eles estavam errados? Não, evidentemente não. Estavam fazendo a festa para impulsionar o seu time. E o time foi até onde deu, mas chegou uma hora que água mole em pedra dura bate tanto até que fura, e eles viram que não ia ser fácil. O jogo começou a ganhar equilíbrio, mas diga-se de passagem, se fôssemos contar estatisticamente falando, em posse de bola, talvez foi praticamente igual, mas Crisópolis com um pouquinho a mais, por sinal foi quem fez os gols e não sofreu, né? Então tivemos um time bem compactado no geral, que por isso que saímos vencedor. Existe sorte? Sim, se existe sorte foi para os dois, porque o nosso goleiro salvou o cabeceiro do Sadraque, aquela bola que veio de baixo para cima como uma casa de abelha, né? Ou de cima para baixo, aliás, e ele pegou e defendeu, não quis pensar em segurar, defendeu, mas o goleiro deles também fez defesas interessantes. Então eu diria o seguinte, eles perderam, sim, mas tem capacidade de ganhar aqui também, só que eu espero que isso não aconteça, porque é um time muito bem trabalhado também, não é um time ruim, né? A gente sabe que não é um time ruim. Agora, pelo que Crisópolis apresentou ontem, eu acredito numa sequência de rendimento ainda. Então, se tem uma sequência de rendimento, a gente provavelmente não vamos perder aqui para ninguém, porque há uma sequência de rendimento, eu acredito. Agora, que eles também têm um time bom, tem. Porém, tem um cara, um mamata lá, que esse mamata, não sei, não deu muito certo, né? O pessoal estava botando muita fé que ele ia mamar e não sei o quê, mas eu acho que ele realmente está um pouco desatento. Por sinal, foi substituído, né? O camisa 10 foi substituído da equipe lá. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente nessa competição de intermunicipais, que também tem muitas seleções boas aí, mas eu não sei se as que são boas, o nível melhor do que a nossa, se é tão melhor, porque eu não penso que tenha não, viu? Gilson, eu mantive aqui o raciocínio, né? Você entrou com esse comentário aí, e eu segurei aqui o meu raciocínio com relação justamente à questão da tranquilidade da nossa seleção. Ribeiro do Pombal teve chance, a posse de bola... Tucano. Tucano. A posse de bola, vamos dizer, quase que igual, acho que Crisópolis teve mais, né, desempenho em campo, por conta da tranquilidade dos nossos atletas. Então, essa tranquilidade fez com que Crisópolis fosse melhor na definição, mais eficiente. Inclusive, o diretor já mostrou aí o lance do segundo gol, né? O primeiro, segundo gol, os gols da seleção de Crisópolis. Eu conversava com um torcedor que é fanático, torcedor fanático, acompanhou todos os amistosos
da seleção de Crisópolis, todos. Foi para a Feira de Santana, foi para Lagoinhas, foi para Olindina, assistiu o cara aqui. apaixonado pelo futebol. Ele foi em todos os amistosos e sempre vai ao estádio. E ele me disse: Rui, o treinador tem uma peça surpresa na seleção e você vai ver quem é. Ele tem uma peça surpresa, é um garoto que vai se destacar muito nesse intermunicipal. O garoto entrou no jogo, já no finalzinho já do segundo tempo, e deu um presente para o camisa 19, Caio, né, que entrou muito bem no jogo. Então a gente percebe essa jogada da seleção de Crisópolis, essa jogada rápida, a gente percebe que é isso que o Marquinhos coloca nos treinos, né? Ele coloca isso nos treinos e esse trabalho é observado, é colocado em prática, né? E acontece como aconteceu. Eu vi esse lance nos treinos. O segundo gol da seleção de Crisópolis, eu vi isso acontecer nos treinamentos. Então, a seleção muito tranquila, muito concentrada, firme e fisicamente bem. Bem de perna pra caramba. E eles, a gente percebe, a gente que tem uma noção do futebol, que Crisópolis é como se estivesse sabendo, nós vamos ganhar o jogo na hora certa, calma. Eu vi ali, Rui, sem querer tirar uma casquinha puxando para o lado do time que eu torço de coração, que é o Palmeiras, eu vi ali um time comparando com o Palmeiras, que às vezes está perdendo, mas tem uma segurança, tem uma eficiência. Confia no seu jogador, treinador, e os jogadores retribuem desse jeito. Então você vê, tem muito time grande do Brasileirão com muita qualidade, mas talvez um time que mais tenha qualidade e uma liga diferenciada do atleta com o treinador seja o Palmeiras. Então eu vi ali no Marquinhos uma semelhança, não que vamos dizer que é igual, não é isso, é um trabalho parecido, com aquela confiança, agora, Gilson, com aquela tranquilidade. E aquele Caio, aquele menino, me lembrou também aquele menino que tinha um ano passado aqui, que não pôde ficar porque era de um outro país e não foi legalizado a tempo. Você lembra? Um pequeno, também um garoto, esqueci o nome dele, era bem daquele tamanho, era muito bom de bola, mas não foi possível legalizar o menino. Ele tem uma semelhança com aquele garoto. Então, Crisópolis está bem servida, sim. E o treinador, ele conversa com o jogador com segurança, com consciência que aquilo vai se ouvir o atleta do treinador, ele vai pôr em prática e vai dar certo. Gilson, é porque assim, o futebol tem que ser bem observado. Sim. Futebol, tudo, eu observei uma coisa dessa seleção de Crisópolis e descobri algo muito interessante, só que eu não vou dizer aqui, porque é uma arma, vamos dizer assim, uma arma secreta. E interessante para Crisópolis? Interessante para a seleção de Crisópolis. Eu descobri isso no jogo ontem, observei durante todo o jogo da seleção. E não vou dizer aqui, mas... vou dizer. Não, eu não vou dizer. Eu não sei qual é essa arma. Sabe por que eu não vou... Sabe por que eu não vou falar? Porque assim, talvez eu vou estar revelando aqui, né, uma arma do nosso treinador. Isso, certo segredo do treinador. Mas eu descobri. A gente sabendo, não deve falar. Eu descobri. É parte do... E se eu conversar hoje, viu, Gilson? Se eu conversar hoje com o Marquinhos e eu dizer a ele qual é a arma, ele vai dizer é verdade, é essa mesma aí. Porque deu certo e vai funcionar durante todo o intermunicipal. A gente vai finalizar a nossa transmissão, o nosso bate-papo, falando, né, já mostramos aí os lances do jogo, tivemos um bate-papo com o Pedrinho. A gente sabe que tem muita gente aí ligado no programa, né, Gilson? Tem aqui, assistindo o programa. E estou muito feliz com a estreia da seleção. Vamos longe, espero que a seleção vá longe. E Marquinhos, você é o cara, você está com um grupo, uma família, né? Eu assisti hoje um vídeo, né? Não sei se foi o prefeito, alguém postou um vídeo do Marquinhos, né? Falando sobre a questão de família, né? Da importância de terminar o jogo, né? O atleta ligar para a família, dizer, ganhamos o jogo, né? Mais uma vitória,
Cara, isso daí é um impulsionamento, né, para o atleta, né, dar uma força. Então, eu sei que o Marquinhos é um grande profissional e o nosso trabalho é esse, né, mostrar as coisas boas, é incentivar, apoiar o trabalho do profissional, do atleta, o trabalho de qualquer pessoa, né, que tenha o seu trabalho do mais simples, né, ao mais sofisticado. Exatamente. Então a nossa ideia é essa. Nós vamos daqui a pouquinho, né, antes de finalizar, vamos estar passando aqui o resumo de todos os jogos para depois a gente encerrar aí o nosso bate-papo, porque foram 56 gols. Eu até pensei que fosse bem mais. Você pensou que foi mais, Gilson? Eu calculei, bom, vai sair 3 gols por partida, vamos supor, vai dar 150, mas não teve isso não, foi realmente menor. Eu quero aproveitar também e mandar aquele abraço especial para toda as famílias dos atletas que estão em outra cidade torcendo para os seus filhos, em outra situação, além de filhos, tem esposa, alguns deles têm esposa com certeza, né? Que ali já tem jogadores que têm família, tem esposa provavelmente. Pessoal da família do nosso comandante Marquinhos, que é lá da região perto de Feira de Santana, se não me engano, eles que estão no lugar, que com certeza está acompanhando os trabalhos de Marquinhos, pode estar nos ouvindo também. O senhor, o pai do Freitas, que não perde uma partida, né? Está sempre atento. Então, a vocês familiares, né, que tem esses filhos maravilhosos que estão aqui trabalhando em prol da nossa seleção. Tem gente lá em Biritinga, né? Viu, Gilson? Então, que Deus abençoe todos vocês, que continue incentivando esses jogadores, esses filhos, esses esposos que são, né, com a qualidade que tem, e que Deus abençoe todos nós na caminhada, que a Crisópolis TV, a nossa função é isso, é passar informação, é passar alegria para o nosso torcedor crisopolense, aonde quer que seja. Tem gente em outro país também assistindo a gente, né? A gente sabe que tem um menino do Covão que está sempre ligado aqui no nosso podcast, lá em Dubai, não é Dubai, Estados Unidos, lá perto de... eu não sei se ele está perto de Trump. Não está não, por causa daquele tiro. Ele está perto da mulher agora que é candidata. Ele está lá naquela região lá. Então, abraço a todos vocês, nos dá o prazer da companhia e dizer o seguinte, rodada. Beleza, a gente vai estar sempre aqui fazendo o que pudermos da melhor qualidade para você lá do outro lado nos ouvir e entender que nós queremos realmente isso. É passar o melhor para vocês aqui de Crisópolis, para esse mundo em geral. Daqui a pouquinho eu vou estar mandando um alô para a galera que está aí no chat comentando, né? Está participando. Mas a gente vai trazer agora os gols da rodada. 56 gols, viu? Começando, né? A gente vai falar aqui e você vai observar, Gilson, que foi se fosse cada seleção que fizesse um gol, aí daria um gol para cada seleção. Foram 56 seleções que entraram em campo, 56 gols. Então parece uma coisa interessante, né, Gilson? Quem não fez um gol se permitiu que fizesse para ele. Tá na tela aí, diretor? Começando pela seleção de Miguel Calmon, que empatou com Jacobina por 1-1, deu 1-1. Serra Preta perdeu para a seleção de Ipirá, perdeu por 1-0. Quem empatou foi Santa Bárbara, empatou com Serrinha 1-1. A seleção de Glória venceu Jeremoabo por 1-0. Euclides da Cunha também venceu a seleção de Quijingue pelo placar de 1-0. E nossa seleção, Crisópolis, está nessa lista dos 56 gols. 2 golzinhos aí, 2-0 Crisópolis contra a seleção de Tucano. Barrocas venceu a seleção de Ribeira do Pombal por 2-0 também. E, dando sequência aos gols, a seleção de Salbara goleou Santo Amaro pelo placar de 4-1. Valença perdeu para Castro Alves por 2-1. 0-0 entre Santo Antônio de Jesus versus Conceição de Almeida. A seleção de Jequié venceu Itiruçu pelo placar de 2-0. Itapetinga empatou com Ipiaú em 1-1.
E ficou no empate também. Vitória da Conquista ficou em 2-2 contra a seleção de Ibicaraí. A seleção de Itabuna também empatou com a seleção de Itapetinga em 2-2. Dando sequência, a seleção de Aurélio Leal venceu Coaraci por 1-0. Ilhéus perdeu para Uruçuca por 2-1. A seleção de Bom Jesus da Lapa venceu Luiz Eduardo Magalhães pelo placar de 1-0. Já a seleção de Palmas do Monte Alto venceu Brumado por 2-1. A seleção de Itagimirim venceu a seleção de Itajaú, né? Itajaú, é isso mesmo, Itajaú do Colônia. Acabou perdendo para Itagimirim por 3-1. Foi 3-1 esse jogo. A seleção de Potiraguá ficou no empate em 0-0 com o Mascote. Rapaz, 0-0. E a seleção de Prado também empatou com Itamaraju em 1-1. E fechando aqui a rodada, Conceição do Coité perdeu para Valente por 1-0. A seleção de Santa Luz venceu na estreia, venceu para Retirolândia, venceu Retirolândia pelo placar de 1-0. Ficou no empate Alagoinhas e Pujuca, ficou em 1-1. Esse jogo foi empate 1-1. A seleção de Conceição de Feira venceu Feira de Santana por 2-1. 0-0 Camaçari e Lauro de Freitas. E a seleção de São Sebastião do Passé perdeu para Simões Filho por 3-0. Também sofreu aí uma goleada. E fechando aqui o pacote desses 56 gols, a seleção de Cachoeira venceu Cruz das Almas por 1-0. Então esse foi o resumo aí dessa primeira rodada, abertura, estreia das 56 seleções no Intermunicipal, 56 gols e 18 seleções estrearam aí com vitória. Uma delas foi a seleção de Crisópolis, que venceu Tucano pelo placar de 2-0. E domingo que vem tem mais um confronto, dessa vez em casa, vai receber Ribeira do Pombal. Na sequência recebe a seleção de Barrocas. E eu quero aqui mandar o meu abraço, o meu alô para a galera que está aqui no chat aqui, né? Olha só, o Luan, esse Luan aqui, né, tá assistindo a gente, é o Luan, é o 293, boa noite. Opa, a Lídia Nascimento está assistindo também, o Carlos Rubro Negro, boa noite. Olha, tem o Félix Divulgações Biritinga, boa noite, estou ligado em Biritinga, Bahia, valeu pelo carinho da audiência. Também o Terê Menezes, Terê, rapaz, estava lá vibrando. Terê, vou comprar sua máscara, viu? São duas máscaras, uma para Tita, a máscara do Leão, e a máscara do Terê. Terê é aquele que jogou bola aqui antigamente, né? Isso, Terê. É o Terê. Mora no Cascalho, tá assistindo, Eita, tá assistindo a programação. Ali é popeiro, viu, Márcio? Eu vou comprar essas máscaras, eu prometi ao Tita, e domingo Tita vai entrar em campo com a máscara do Leão. Entrar em campo não, vai ficar ali com o torcedor. Você entrar em campo, aí meu amigo, não vai ficar ninguém, né? Aí fica difícil. E também mandar um alô para o Ronald Santana, né? Ronald Santana, parabéns pelo jogo. A equipe da Crisópolis TV de parabéns pela transmissão. Valeu, Ronald Santana. Rapaz, Luciano tá enrolando o Ronald com esse Pode Crer. O pessoal é cobrando, né, dizendo, foi que houve, rapaz, mas parece que quarta-feira tem novidade aí no Pode Crer, né? Tá alinhando aí. Mas sexta-feira é de certeza. Daqui a pouquinho o Gilson vai falar. Antes de terminar o programa, Gilson vai dizer aqui quem é que vem para o Pode Crer. Então, Ronald Santana tá aí, ligado na programação. Josevaldo Alves, esse aqui é o Dinho do Sindicato. Parabéns para a seleção de Crisópolis, né? Ontem jogou melhor, né? Que jogou melhor que o time do Vitória, tá dizendo aqui, viu Gilson? Rapaz, ele tá certo. Dinho do Sindicato é torcedor do Vitória, né, Gilson? Jogou melhor do que o Vitória, jogou melhor do que o Bahia, que o Bahia perdeu em casa, né? Então, isso aí é verdade, Dinho, você tem razão. E o Ronald Santana está dizendo o seguinte, viu? Vamos rumo ao título, que a festa é por
É Minha por conta. nossa conta, Deixa comigo, rapaz. Rony. Tá certo, Rony. Você tá certinho. O cantor, peraí, Marquinhos, tá assistindo a gente, Marquinhos, jogadores. É. Olha que promessa, um cantor, né? Cantor revelação aqui da cidade. Já tá pronto. Ronald Santana. E eu tenho certeza que tem mais nessa carreada aí também. Ele está dizendo aqui, viu, Gilson? O Ronald. Vamos rumo ao título, que a festa é por nossa conta. Por conta dele, viu? De Ronald. Ronald, Viu, Gilson? ele faz, ele é um menino bom para isso aí. Ele não é ruim, Menino não. bom. Então, a gente fica muito feliz, né, com a galera que segue a gente. O Ronald é o apresentador, para quem não sabe. Esse cara que está dizendo, viu, Marquinhos, e os jogadores, o pessoal aí que está assistindo da seleção, todo mundo que está assistindo, o pessoal que é inscrito no canal. E o Ronald, ele é o apresentador do Pode Crer, às quartas-feiras. Gilson é no esporte comigo, né, no programa Esporte, Crisópolis TV no esporte. E Gilson também tem um programa que está devendo, né, trazer os artistas às sextas-feiras, a resenha com o Gilson. Mas sexta-feira tem, Vou começar a apertar vocês aqui, viu? Você e o Ronald Santana e o Se diretor. acalma que nós E o diretor. Nós vai trazer gente para cá, viu? Então, obrigado, né? Muito obrigado a todos pelo carinho, né, da audiência, carinho de todos vocês. Mais uma vez, parabenizar os atletas, toda a comissão técnica da seleção, parabenizar o prefeito pela coragem, né, pelo o empenho, a vontade, ele gosta. Ele estava muito triste, viu, Gilson, que não pôde acompanhar a seleção ontem, o prefeito Leandro Dantas, mas estava assistindo, eu vi mais cedo, né, ele postou lá no Instagram, assistindo o jogo pelo canal Crisópolis TV. Valeu, prefeito, dando essa moral aí pra gente, né, Gilson? Então, com certeza, mas ele também foi por uma boa causa, né? O nosso simpático Leandro foi por uma boa causa que ele não assistiu. Ele tinha festa em casa que ele não podia deixar. Se ele fosse, eu mesmo ia dizer, tá errado, prefeito, você não pode fazer isso, não. É verdade. Gilson, a festa estava muito boa lá. Gilson, quero mandar um alô, Gilson. Né? Mandar um alô. Estava assistindo a gente, fez um comentário, uma postagem também lá no Facebook, parabenizando o nosso trabalho. Rapaz, o Afriso, né? A Pó Notícia, né? O Afriso Oliveira. Ele é uma figura, rapaz. Ele realmente, ele acompanha a gente constantemente nas nossas transmissões e sempre fala isso para mim, que tá boa, tá com qualidade, é um cara nota 10. Um abraço para você, meu caro Fafá, e Dona Tereza também. Ele que sempre em festas aqui, ele estava junto com as bandas, né? Ele tem muitas fotos e vídeos com os cantores como Adoelho e outros. Cara de muita responsa, e para nós é um cara legal, um cara gente fina mesmo. Então tá aí mais um programa Crisópolis TV no Esporte. Nós vamos finalizar o nosso bate-papo também agradecendo aos nossos parceiros que está aparecendo aí na tela, são os parceiros do nosso programa Pode Crer, Resenha com Gilson, e aqui do programa Crisópolis TV no Esporte. Então esses parceiros que aparecem aí na tela são eles que nos dão esse apoio, né, que está com a gente, toda a galera, esse povo que está aí na tela, aparecendo na tela, e a logo da marca, né, de cada empresa, de cada amigo, que nos dá esse privilégio, né, dessa parceria, de ter essa parceria com todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente vai finalizar com imagens lá do estádio Arlindo Dantas, lá em Tucano, né? Aí eu vou deixar por conta do diretor. Nós temos os gols da seleção, temos imagem do torcedor. É bom a gente finalizar com a imagem do torcedor, né, Gilson? Tem mais alguém, Gilson, para você mandar aquele alô, aquele abraço? Agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade aqui no Crisópolis TV, e agradecer a todos os nossos internautas, nossos que estão inscritos, né? Obrigado pelo carinho. A você que não está inscrito ainda, aproveite, meta o dedinho, né? Se inscreva, dê um like, mande esse link para o vizinho, para o amigo, para outro cara que nem é amigo, mas pode mandar que ele vai assistir, não? Obrigado aí de modo geral, e a gente vai ficando por aqui. E é bom deixar essa imagem do torcedor, que fez uma festa bonita e com certeza vai repetir no próximo domingo. Tamo juntos, valeu aí. Eu vou ficando por aqui também, agradecendo o carinho de todos vocês que já é inscrito, e mais uma vez pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o link, ative o sininho. Domingo, a partir das 15 horas, nós temos um encontro marcado no Estádio Municipal de Crisópolis. Mais uma transmissão, Crisópolis versus
Ribeira do Pombal. Crisópolis rumo aí a mais uma vitória, a segunda vitória nessa primeira fase de classificação do Campeonato Intermunicipal 2024, a maior competição de futebol amador do país, do mundo, e Crisópolis está aí. Estreou com o pé direito. Valeu a todos e até o nosso próximo encontro. Crisópolis TV, seu canal interativo. É esporte? Deixa com a gente.